estar com vocês aqui. Hoje, que bênção, né? Parabéns, igreja, está bonita a festa para Jesus. Glória a Deus. Está comigo, como já foi apresentado, né? O irmão Antônio, o irmão Hélio, o irmão Alisson, o irmão Silas. Glória a Deus. Que bênção. Glória a Deus. É um prazer estar com os irmãos aqui. Eu quero pedir que você abra a palavra de Deus no livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7. Eu peço que você deixe aberto esse texto das Escrituras. Eu quero ministrar hoje as minhas leituras nas madrugadas. É sobre tenho lido o Evangelho segundo escreveu Mateus esses dias, e eu quero estar ministrando sobre aquilo que eu li esses dias na madrugada. Obrigado, querido. Mateus capítulo 7, os irmãos acharam aí? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero ser breve, mas o texto que eu quero estar falando com vocês, o tema é a resposta que Jesus espera de seus ouvintes. A resposta que Jesus espera de seus ouvintes. Amém? Irmãos, todo o ensino de Jesus, o Senhor, ele exige uma resposta nossa. Todos nós que ouvimos a palavra precisamos responder a Jesus, sim ou não. Ele nos dá essa oportunidade de nós respondermos a Ele. Então, não basta nós ficarmos admirados com a mensagem de Jesus, ou nós ficarmos assim, de boca aberta. Não, nós precisamos obedecer a sua autoridade. Então, Mateus capítulo 7 é o final do Sermão do Monte. Jesus agora, ele, após ensinar os discípulos ali, as multidões, agora ele espera uma resposta do coração das pessoas, para que as pessoas possam responder. E Jesus, ele leva as pessoas para fazer uma avaliação do seu coração. E aí, você e eu temos que entender algo. Imagine você fazer uma construção, você pensa numa grande construção e usar os melhores materiais dessa construção. Essa construção, ela fica bonita, só que nós podemos errar em algo. Nós podemos errar na fundação. Prestamos atenção na construção do lado de fora, aquilo que as pessoas vão ver, mas esquecemos de também usar o melhor material na fundação. Isso tem muito a ver com o nosso caráter, porque as pessoas muitas vezes olham para nós e observam a nossa personalidade, o que as pessoas falam e pensam de nós, mas Jesus está preocupado realmente com aquilo que está dentro de mim e de você. E essa é a grande diferença que eu preciso pensar. E aí, a questão é, o que eu faço com aquilo que eu tenho ouvido de Jesus? O que você faz com aquilo que você tem ouvido de Jesus? E aí, a primeira coisa é, Jesus nos chama a examinar o nosso próprio coração. Capítulo 7, versículo 1 ao 6. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco do olho do teu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio. Ou como você dirá ao seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não dê aos cães o que é santo, nem jogue as suas pérolas diante dos porcos, para que esses não a pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçarem vocês. A questão é, por que nós reparamos então no arqueiro que está no nosso próximo, no nosso irmão, sem antes observarmos a nossa própria vida?
início do Sermão do Monte, Jesus começa falando, olha, bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. O pobre é humilde, não é questão financeira, mas é questão de ele se auto-esvaziar-se e saber que ele precisa de Deus. E aí, a questão é que Jesus, ele não está proibindo nós termos discernimento, porque o nosso julgamento não deve ser segundo a medida nossa, mas tem que ser segundo as Escrituras. E muitas vezes nós olhamos muito a vida dos outros, esquecemos de olhar para a nossa própria, o nosso coração. Então, o que o Senhor está condenando é o espírito crítico, orgulhoso e hipócrita, que muitas vezes, irmãos, nós temos um problema sério. Todos nós, irmãos, eu peço perdão para você, mas eu quero falar, vou confessar um pecado para vocês. Todos nós, muitas vezes, temos um espírito muito crítico. Todos nós, muitas vezes, queremos ver o cisco no olho dos outros e esquecemos de ver a trave que está no nosso olho. Nós temos esse problema, porque somos seres humanos e vivemos uma guerra, mas não convém que seja assim, porque agora nós já nascemos de novo e nós temos a medida segundo as Escrituras. Então, é engraçado que Jesus uma vez chegou para os fariseus e falou, olha, vocês são sepulcros caiados, porque vocês são bonitos por fora, mas por dentro a morte. Jesus chamou os fariseus de hipócrita, porque eles representavam um papel, eles mostravam uma aparência de santidade, mas eles não eram santos, porque Deus continua e sempre continuará olhando para o nosso interior. Amém, meus irmãos? Então, muitas vezes o fariseu, ele tem a figura, quando nós falamos dos fariseus, nós temos a figura de uma pessoa que ela mostra ser muito santarrona. Então, os fariseus sempre vê o pecado dos outros e ignora os seus próprios pecados, os seus próprios erros. Fica querendo cobrar a perfeição das pessoas e esquece de ver que ele precisa também ser transformado. Então, a grande verdade é que antes de nós sermos juízes dos outros, precisamos ser examinados por Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Então, porque é muito fácil apontar a falha dos outros, né? Eu vou aqui, por favor, não me entenda mal. Você tem um pastor aqui local, esse pastor é um pastor local, ele está aqui com vocês, e vocês sabem o dia que ele está com dor, o dia que ele está sem dor, o dia que ele está alegre, o dia que ele está alegre. Então é fácil ver as falhas do pastor. Ele é ser humano como você e eu. E muitas vezes nós queremos cobrar a perfeição do pastor, da família do pastor. Irmãos, nós somos vulneráveis como vocês são. Amém, irmãos? Então nós precisamos de olhar para a nossa própria fraqueza. Isso não é desculpa para pecar, mas é depender de Deus. Então, é difícil reconhecer os nossos próprios erros, nossas próprias falhas. Mas eu quero dizer algo para você. Queremos uma igreja avivada? Amém? Então, o avivamento sempre começa de dentro para fora. Permita que o Espírito Santo venha mudar. O Salmo 139, o salmista Davi diz: sonda-me, ó Deus, e me conhece. Amém? Aleluia. Porque Deus conhece o meu e o seu coração. Aleluia. Ele vai sondar e Ele habita em nós. E Ele mostra para mim e para você que nós precisamos ser transformados de dentro para fora. Aleluia. Então, a primeira resposta que nós temos que ter para com o Senhor é sermos humildes. Ter discernimento é diferente de ter autocrítica somente. Ser crítico. Porque o discernimento vem do Espírito Santo. Agora tem pessoas que são críticas demais. Tudo ela vê erro. Tudo ela está armada. Não. Nós precisamos ter discernimento de Espírito. Aleluia. A igreja. Amém, irmão? Aleluia. Em nome de Jesus. Segunda coisa. Jesus nos chama para depender do Pai. No capítulo 7, irmãos, no versículo 7 a seguir, diz a palavra: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe,
lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém, irmão? Aleluia. Jesus, ele, após mostrar as limitações dos homens, ele mostra uma solução maravilhosa. E que eu preciso aprender algo. A palavra de Deus fala que não se exprima no vosso próprio entendimento. A nossa jactância, o nosso jeito de querer se achar que somos alguma coisa, irmão, não é nada. A gente pega uma gripinha, a gente está na cama. Meu irmão, a gente não adianta. A gente não... A questão é, eu não estou dizendo para você começar a... eu sou fraco. Não, a questão é depender de Deus. E o texto mostra 3 verbos interessantes nesse texto. Primeira coisa, pedir é reconhecer a nossa necessidade. Nós vamos chegar diante de Deus e pedir. Aleluia. Entrar na presença dele, crendo que ele é poderoso para responder. Aleluia. Orar com fé. Pedir. Outra, buscar. Demonstra prioridade. Buscar primeiro o seu reino e a sua justiça. Então, o texto fala: peçam e será dado. Busque e acharão. Deus, ele dá o caminho. Olha, eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha a vida para que viva. Então, peça, busque. Aleluia. Amém, irmão? Aleluia. Não podemos parar de buscar. Outro verbo, bater, que revela o quê? Perseverança. O homem e a mulher de Deus precisa ser perseverante. O jovem precisa ser perseverante. Ensinar as crianças a serem perseverantes. A palavra de Deus nos fala de uma parábola de que uma mulher, uma viúva, foi buscar justiça com um juiz iníquo. Lucas capítulo 18. E diz a Bíblia que ele era mau e não respeitava a Deus nem os homens. Mas aquela mulher falava: eu não vou sair da porta dele enquanto ele fizer justiça. E ela ficou ali, perseverando. Diz o texto que ele falou: olha, eu não temo a Deus nem os homens, mas essa mulher está me molestando tanto, eu vou fazer justiça para ela. E o texto fala o seguinte: olha, vocês viram o que disse o juiz iníquo? E Deus, o vosso Pai, não fará o mesmo para aqueles que buscam Ele, para aqueles que clamam a Ele. Aleluia. Então não pare de clamar. Jesus, ele quer uma resposta minha e sua, para que nós vamos chegar diante do trono da graça e saber que Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Aleluia. Amém, meus irmãos? Aleluia. Então Jesus nos chama para depender do Pai. Oração é depender. Oração é se entregar. Porque hoje muitos querem vencer sem oração. Antigamente nós cantávamos o hino: sem Jesus não dá para viver, sem orar não dá para viver. Oração não é um status, orar é um privilégio. Orar é um privilégio, meus irmãos. Amém? Tem pessoas que querem frutos sem intimidade. Nós precisamos ter a nossa contemplação no coletivo, nós precisamos ter também o nosso secreto, a nossa solitude com Ele, onde nós rasgamos o coração e choramos diante dEle. Amém, meus irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Então, muitos querem poder, mas não querem comunhão. E outra, hein? Comunhão com Deus também é comunhão com a igreja local. Porque como você diz que ama a Deus e você não ama a quem são filhos de Deus? Como você diz que tem comunhão com Deus, mas você não tem comunhão com a igreja local? Não existe vida espiritual sem congregar, sem ter essa diversidade dos irmãos. Precisamos andar juntos, irmãos. Nós cantamos aqui: somos corpos. Somos corpo. Amém, irmãos? Aleluia. Então, Jesus, ele nos ensina que os recursos do reino são encontrados aonde? Na presença do Pai. Aleluia. Então, irmãos, Jesus, ele encoraja a gente a orar, a buscar o Senhor enquanto se pode achar, a invocar enquanto está perto. Irmãos, por mais que viramos numa época, uma era tecnológica,
Existem coisas que não mudam. Joelho no chão. Aleluia. E soco na cara do povo. Aleluia. Não muda, irmão, joelho no chão. Não muda, a oração não muda. Amém? São armas que Deus deixou, mas é uma arma poderosa porque é comunhão com Ele. Esse ano nós vamos completar 34 anos lá na igreja do Casa Branca. E Deus colocou algo no meu coração e o tema será: é natural viver no sobrenatural. E viver no sobrenatural não é cheio de tique, não, irmão. As pessoas pensam que viver no sobrenatural é não sei o que. Não, é isso aqui, ó. Isso é viver no sobrenatural. Viver em comunhão, viver em adoração, permitir com que o fruto do Espírito flua em nossa vida. Aleluia. Precisamos então viver em comunhão. Amém, irmãos? João capítulo 15, verso 5 diz: sem mim nada podeis fazer. Então, não tem como querer viver uma vida cristã sem ter comunhão com o Senhor e com a sua igreja. Presta atenção. Eu tenho uma amputação no meu corpo. Eu tenho um membro do meu corpo foi amputado. E olha o que acontece. Morreu. Se foi amputado, não tem vida. Pessoas que, como diz Hebreus capítulo 10, não deixem de congregar como o costume de alguns. As pessoas se afastam do corpo. Elas se auto-amputam do corpo. Se afastou do corpo, perde vida. Eu preciso estar ligado ao corpo. Eu preciso estar ligado com Jesus. Pastor, mas a coisa está difícil. Ei, no mundo tereis aflições, mas você não está só. Você tem o Senhor Jesus em tua vida e você tem uma igreja que ora por você. Aleluia. Amém, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Então, Jesus nos encoraja a orar e não parar, não cessar, mas andar firmes. Glória a Deus. Outra coisa, Jesus nos chama para um viver o amor prático. O capítulo 7, versículo 12. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Irmãos, essa é a famosa regra de ouro que nós conhecemos. Então, não basta evitar o mal. Não só evitar o mal. O discípulo deve praticar o bem. Evitar o mal é responsabilidade nossa, mas precisamos praticar o bem. Por quê? A salvação é pela fé e pela graça. Ela não é das obras. Mas quem é salvo tem boas obras. Aleluia. Amém, irmão? Quem é salvo tem boas obras, produz fruto. Então, nós precisamos entender isso. Então, a pergunta para a minha vida, então, é como que eu gostaria de ser tratado? Como você quer ser tratado? Você, muitas vezes, eu vou falar de casal aqui, os casais. Poxa, a gente briga demais. A gente é muito tal, o tempo vai passando, em vez de a gente melhorar, parece que a gente vai ficando ruim. Não, então como que você quer ser tratado, esposa? Como você quer ser tratado, marido? Como você quer ser tratado, filho que está aqui? Porque a Bíblia fala que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Então, honre, que você será honrado também. Muitas vezes, as pessoas não honram a liderança da igreja e quer ser honrada. Ei, honra. A quem honra, honra. Amém? Aleluia. Como você gostaria de ser perdoado? Pai, nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas. Peraí, e agora? Como eu tenho perdoado? E aí? Você tem perdoado? Você quer ser perdoado, mas você não perdoa. A Bíblia é muito clara nisto. Eu preciso liberar perdão para ser perdoado também. Porque da mesma medida que eu medir, eu serei medido. Da mesma forma que eu honrar, eu serei honrado. Irmão, é a prática. Então, eu preciso liberar perdão. E quem não libera perdão é a pessoa que mais sofre. Porque quem bateu ou quem fez alguma coisa, esquece, vai embora. É assim, não é? Agora, perdão, irmãos, não é uma opção.
é uma ordem. Essa é a realidade. Mas eu não estou sentindo. Libera sem sentir. Fala com aquele que te ouve em secreto. E ele vai te ouvir e vai mudar o seu coração. Agora, uma coisa importante. A palavra de Deus fala o seguinte: guarda o teu coração. Irmãos, nós precisamos guardar o coração. Essa é uma realidade minha e sua. Então, como você quer ser tratado? Libera perdão. Essa é a realidade. Por quê? Porque, pai, quantas vezes eu preciso perdoar meu irmão? 70 vezes 7, querido. Essa é a verdade. Tem gente que abusa, mas ele vai dar conta com Deus. Agora, você blinda o seu coração. Nós precisamos blindar o coração. Amém? Como nós gostaríamos de ser compreendidos? A lei áurea, a lei de ouro. Como eu quero ser compreendido? Você compreende as pessoas? Você empresta seu ouvido para as pessoas falarem com você? A gente precisa também compreender. Faz parte do fruto do Espírito, é ser longânimo, é ter temperança. É amar, porque o amor não é um dom. Alguém podia falar assim: olha, eu não amo porque eu não tenho dom. Não, o amor é fruto do Espírito Santo. E o fruto do Espírito Santo é o resultado da presença do Espírito Santo na vida do crente, na vida da igreja. Então o resultado é natural. Qual o resultado natural? Amor, paz, longanimidade, fé, temperança. Isso é natural. Amém, meus irmãos? Então nós precisamos fazer isso aos outros, porque, consequentemente, faremos. Vamos fazer conosco também. Mateus capítulo 22, verso 39 diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? O reino de Deus, ele é visível quando o amor de Deus, ele flui na igreja. E saberão que vocês são meus discípulos quando vos amardes uns aos outros. Isso faz parte. O amor não é forçado, o amor é natural. Quando as pessoas entram na igreja, puxa, é um ambiente diferente, porque nós sentimos um amor aqui. Porque eles estão aqui. Amém? E outra, quando a palavra de Deus fala para mim e para você, ó, ide e fazei o quê? Discípulos. Discípulos de quem? De Jesus. Homens e mulheres, jovens e crianças, a semelhança de Jesus. Pode até copiar alguma coisa boa em mim, no pastor, nos obreiros, mas a coisa boa que você vai copiar em nós, como Paulo fala, sede meus imitadores, assim como eu sou de. Então, eu não faço discípulos para mim, eu faço discípulos para Jesus. Aleluia. Até porque não foi nós que morremos na cruz, né, pastor? Verdade. Foi o Senhor Jesus. Então, a Bíblia, a ordem é fazer discípulos, não fazer pessoas, por favor, não me entenda mal o que eu vou dizer aqui, cheias de conteúdo bíblico, sem prática. Porque a igreja, Jesus falou assim: olha, eu tenho algo contra vocês, que vocês deixaram o primeiro amor. Vocês são contra os falsos apóstolos, que dizem ser apóstolos. Vocês são contra os falsos mestres. Isso é legal, mas eu fico triste com vocês porque vocês deixaram de amar. Tem gente que é muito legalista, conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas não ama mais. É verdade. Então a gente precisa voltar ao princípio. Deus. Amém, meus irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Então, amados, o reino de Deus é visível quando o amor se torna ação em nossa vida, em nosso coração, nas nossas atitudes. E aí, eu preciso do quê? Um do outro para me ajudar. Aleluia. Porque ninguém aqui é autossuficiente. Eu preciso da igreja para me pastorear também. Faz parte, irmãos. Porque tem coisas que Deus deu para você que não deu para mim. Essa é a grande verdade. Bom, quarta coisa nesse capítulo 7, Jesus nos chama a escolher o caminho certo. O caminho certo. Capítulo 7, versículo 13 e 14, por favor.
Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos que o encontram. Amém, irmão? Aleluia. Entrai pela porta estreita. Jesus agora ele chama a gente para uma decisão. Então, existem dois caminhos: o caminho estreito e o caminho largo. O caminho estreito e o caminho largo. O caminho largo é popular, ele é confortável, ele não exige renúncia, as pessoas podem viver sem compromisso, e tem um monte de gente assim, na nave da igreja. Glória a Deus. Olha, é indiferente com as coisas, é indiferente com aquilo que a obra necessita, que os obreiros precisam. Tem pessoas que eles só querem, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não quer mais nada, não quer ter compromisso. Ele quer entrar na igreja. Eu vejo pessoas muitas vezes, ele entra na igreja e sai da igreja, ele não quer ser notado porque ele não quer assumir responsabilidade. E porque, irmãos, existe um preço para o discipulado, e o preço do discipulado é renunciar. Aquele que quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. E tomar a cruz é renúncia. Entender que eu não vou fazer mais do que eu quero, porque agora eu tenho um dono. Interessante que nós nos enganamos, achamos que somos livres. Por quê? Quando nós não tínhamos Jesus, nós tínhamos um Senhor lá, e era o diabo. E a Bíblia fala que nós vivíamos segundo o príncipe desse século. Nós andávamos nas trevas, nós éramos as próprias trevas, nós carregávamos trevas. Mas agora que nós se tornamos nova criatura, somos luz e carregamos luz. Porque temos o quê? A presença dele em nós. Só que agora também, você e eu somos escravos, ou servos, donos no Senhor, como aquele escravo de orelha furada, que ele serve a Deus porque ama a Deus, não por obrigação. Ele está aprendendo e aprendeu que Jesus, ele é tudo. É aquele homem que encontrou um tesouro em um terreno, e ele viu que aquele tesouro era tão maravilhoso. Ele foi para casa, pegou tudo que tinha, vendeu com muita alegria, foi lá e comprou o terreno, porque ali havia um tesouro. Jesus é o nosso tesouro. Aleluia. Nós podemos servir Ele com alegria. Esse é o caminho estreito, porque o caminho estreito exige arrependimento. Amém, irmãos? Aleluia. Exige algo que sem ela ninguém verá o Senhor, que é seguir a paz com todos, e a santificação. Exige santidade, exige de nós perseverança nas lutas. Sabe, um dia eu estava passando por uma luta muito grande, no começo da fé, pastor, e aí eu falei no meu coração assim: hoje é o último culto que eu vou largar tudo, eu vou parar. Eu vim do mundo, eu vim, irmãos, eu antes de vir para Jesus, pecador, drogado, bêbado. Aí vim para Jesus, Jesus fez uma mudança tão linda na minha vida, me libertou. Aí um dia eu falei assim: eu vou largar Jesus, vou largar de servir, vou parar de ir para a igreja. E aí, aquele dia eu peguei o ônibus lá no Casa Branca, indo para a sede. Quando eu entro no ônibus, tinha um policial militar com farda e tudo. Ele chegou, eu pisei o pé bem no ônibus. Quando eu entrei, ele virou o dedo para mim e falou: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Eu vi um susto. Eu nunca tinha lido aquele versículo. E na época não é que nem hoje, você coloca lá no Google, no AI, tudo certo. Não, eu tive que pesquisar para saber onde tinha, buscar concordância. Provérbios 24:10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Ou seja, precisa perseverar. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque o Senhor venceu e Ele está conosco e vai nos ajudar a vencer também. Amém? Então eu não posso parar, irmãos. Nós não somos daqueles que voltam atrás, porque diz o Senhor: o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele.
de Mateus fala sobre a tentação. Jesus sai do seu batismo e o Espírito de Deus leva Jesus para ser tentado no deserto. Interessante esse texto, porque Jesus ficou 40 dias em jejum e quando deu 40 dias ele teve fome. E o diabo aproveitou o pior dia para tentar Jesus. E Jesus, ele é o Israel de Deus. Jesus, ele cumpriu o que Israel não cumpriu. Porque Israel poderia ficar 40 dias no deserto, ficou 40 anos dando volta. Jesus não, ele venceu a tentação. Glória a Deus. Ele é o Israel de Deus. Irmãos, então ele é o meu e o seu exemplo. Veja bem, preciso perseverar, porque diz o apóstolo Paulo: não veio tentação sobre vós senão humana, que não podeis suportar, mas fiel é o Senhor que vos dará o escape. Persevere, não pare. Agora não é hora de parar. Muitas vezes imagine você está com a picareta cavando ali, cavando, porque você quer pegar uma grande pedra, um diamante, e daqui a pouco quando você vai dar a última picaretada, o diamante está ali, você parou? Ou você está nadando, chega na metade do rio, eu vou voltar, você vai voltar à metade? Não, continue, clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia! Nós não recebemos um espírito de covardia, mas de poder e moderação, meus irmãos. O Espírito Santo, ele nos traz alegria na hora da luta. Eu sei que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, o caminho estreito exige de mim perseverança. É na perseverança. Até porque, se você parar, você pode perder a sua coroa da vida eterna. Não. Eu quero só abrir um parênteses aqui. Vida eterna. Quem quer ir para o céu? Irmãos, eu quero ir para o céu. Mas nós temos que ver, nós não temos que ir para o céu para fugir do inferno. Eu não posso querer ir para o céu para fugir do inferno. Eu não posso ir para o céu porque lá tem ruas de ouro, mar de cristal. Eu quero ir para o céu porque Ele está lá. Porque Jesus é o nosso céu, Ele é o nosso tesouro. Nós temos que voltar a contemplar Jesus, amar a Jesus e ficar fascinado por Jesus. Irmãos, imagina um jovem, a mãe e o pai pegam no pé dele, toma banho, arruma a cama, ele não está nem aí. Eu não sei o que, mas de repente ele conhece uma menina, ele fica fascinado por aquela menina, ele fica fascinado, e ele começa a mudar os hábitos dele, começa a tomar banho, escovar o dente, arrumar a cama, aí de repente ele, como que é? Começar, não, eu vou namorar, preciso de dinheiro, vou trabalhar. Ele muda ou não muda? Quando os pais começam a pegar no pé dele, ele não muda. Ele faz até pirraça. Ele liga o chuveiro lá e deixa a água cair, mas não entra debaixo do chuveiro. Você já fez isso, né? Aí o que acontece? Mas quando ele se apaixona, ele fica fascinado pelaquela moça, ou vice-versa, meu irmão, acabou. Ele só quer estar perto dela e ela perto dele. Sim ou não? Irmãos, assim nós temos que estar com Jesus, fascinados por Jesus. Aleluia. Sabe? Se apaixonar por Jesus novamente. Voltar a amá-lo. É o caminho estreito. Voltar. Nós precisamos, irmãos. Então, o caminho estreito conduz o quê? A vida. O caminho largo conduz à perdição. Então, irmãos, nem tudo que é popular é correto. Né? Nós temos que fazer o que é certo, não o que dá certo. A gente precisa tomar cuidado. Cristão tem o Espírito Santo, e o Senhor o Espírito Santo nos dá discernimento, né? O Josué, no capítulo 24, quando ele chama o povo ali para dar as últimas instruções, ele fala: escolhei, pois, a quem servir. Se o Senhor é Deus, ou vocês vão servir a Baal, ou os deuses que seus pais serviram antes do Jordão. Mas, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma responsabilidade pessoal. Amém, meus irmãos?
Em nome de Jesus. Aleluia. Então, eu preciso entender que o caminho do reino sempre exigirá escolhas difíceis. Renunciar mesmo. Muitas vezes a renúncia vai ser uma promoção que você vai ganhar, mas que não vai ser bom para você. Irmãos, a vida com Cristo é assim. Temos que aprender a renunciar para ganhar o reino de Deus, porque o reino de Deus é ganha força. A salvação é pela graça, irmão. A salvação não tem nada que pague a salvação, a não ser o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Fora a salvação, exige perseverança e trabalho. Essa é a verdade. Meu irmão, você quer bênção? Vamos orar, vamos jejuar, vamos clamar, vamos santificar. Essa é a verdade. A salvação não é uma coisa. Agora, as demais coisas, meu irmão, olha, vocês vão herdar a terra de mana leite e mel, pastor. Glória a Deus. Só que lá tem gigantes, lá tem os inimigos. O que você tem que fazer? Você tem que lutar contra os inimigos. Amém? Então, peraí, você tem que lutar. Outra coisa, presta atenção. Vocês não vão copiar os costumes das nações. Então, a vida cristã é a mesma coisa. Você veio para Jesus, você saiu do Egito, entrou, passou por um deserto, Deus provando o seu coração. Agora você entra na terra prometida, que é a vida cristã. Glória a Deus. Nós temos inimigos. Nós temos, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra principados e potestades. Aleluia. E nós estamos em guerra. Eu preciso então decidir a quem eu quero servir, quem eu vou me colocar como servo, porque não podemos servir a dois senhores. Existem escolhas difíceis, mas eu preciso escolher. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, outra coisa, capítulo 7, verso 15. Glória a Deus. Amém. Verso 15 ao versículo 20 diz: cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês o conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos, ou bom fruto, é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês o conhecerão. Amém? Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Então, Jesus nos chama a observar os frutos. Nesse capítulo 7 é interessante. Então, Jesus alerta a igreja contra os falsos mestres. Nesses últimos dias, o apóstolo Paulo fala para Timóteo: olha, nos últimos tempos serão trabalhosos, muitos falsos mestres. Olha, eu vou uma vez, eu falo sempre para os irmãos, eu fico pensando assim, glória a Deus que o nosso ministério não tem esse negócio de ficar, eu, o pastor Wando e outros pastores, não ficar olhando a rede social de ninguém. Eu não perco tempo que eu vou ficar olhando seu Facebook, seu Instagram, de forma alguma. Só que é o seguinte, irmãos, muitas vezes as ovelhas, o pastor está aqui pregando, ensinando, e dando a vida, se esmerando. Aí o irmão ouve a mensagem do pastor, e é o pastor que está aqui, que se dá dor de barriga, você vai procurar quem? O pastor Wando, a esposa do pastor, os obreiros da igreja. Mas aí tem gente que escuta lá os profetas do TikTok, os profetas do Instagram, e não sei o que. E a palavra que o pastor prega aqui não tem valor para essas pessoas, elas não querem ser pastoreadas. Aí o que acontece? Mas na hora da dor de barriga, quem vai buscar? Porque se ela for bater lá na porta do grande pastor que está no TikTok lá, não sei onde lá, eu não sei nem quem você é. Quem é você? Mas o pastor local vai estar. Você vai ligar para ele de madrugada, vai ligar para ele de manhã, à tarde, à noite. Oi, irmão, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor. Não, nós vamos orar, nós vamos fazer visita, nós vamos jejuar, vamos entrar numa campanha, eu vou atrás com você. E dependendo do conhecimento, arruma emprego.
Agora, as pessoas querem ouvir quem? Aquilo que traz comichão no ouvido, que é gostoso. Ai, que delícia! Mas não muda a vida. Porque as pessoas não querem ser confrontadas. E Jesus, ele fala que esses falsos mestres podem ter aparência espiritual. Fala manso. Pode ter aparência. Eles podem falar bonito. Ele até impressiona. Porque muitas vezes nós, pastores local, não impressiona ninguém. Mas é o arroz e feijão, mas é o arroz e feijão que sustenta. Mas quando a gente arruma uma misturinha, não é assim? Então, faz uma janta diferente, mas é aquilo ali, ó. Então a gente tem que valorizar, irmãos. Por quê? Você vai passar o tempo, você vai ver que o fruto vai revelar que a raiz daquela árvore que era bonita, não é? O fruto não é bom, não. Porque você não pode colher uvas de espinheiro. Então, precisa, igreja, valorize a sua igreja local, o seu pastor, os obreiros. Amém? Agora, por quê? Porque frutos que Deus procura, tanto no qualquer pessoa, nos mestres da igreja, mas em qualquer cristão. O fruto, Gálatas 5:22, fala que, mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Porque a árvore frutífera que está saudável, o crente saudável que está acompanhando o crescimento, porque crente que não amadurece, crente que não cresce, está doente. Passa 5, 10 anos na igreja, não cresceu, não amadureceu, algum problema tem. Porque a vontade de Deus é que queremos crescer em estatura, na graça e no conhecimento de Cristo. Amém, meus irmãos? Precisamos crescer. E aí, meus irmãos, nós precisamos entender que o caráter vale mais que o carisma. O caráter vale mais que o carisma. Você vê um monte de influência digital, tudo roubando, matando, destruindo aí. Só tem carisma, mas não tem caráter. Coragem. Deus. Não é assim? Não tenho nada contra os influências aí, cada um na sua profissão. Mas eu quero que você e eu venhamos entender isso. Porque Jesus olhou para uma figueira e foi lá buscar um fruto e não tinha. Então, é complicado. Então, a vida vale mais do que um discurso barato. A gente precisa entender que o fruto vai denunciar a raiz. Por isso que Jesus ele chama a gente para a verdadeira obediência. Amém, meus irmãos? Aleluia. Porque nem tudo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. A obediência. Pode, irmãos, vivemos dias que já vou terminar. De hora já deu. Vivemos dias de que muitos sinais da parte de Deus vai ocorrer na igreja, pastor, mas também muitos sinais do diabo também. Muitos vão curar, vão fazer sinais e maravilhas pelo poder do diabo. Por isso nós temos que tomar cuidado, buscar discernimento, irmãos. Não deixar qualquer pessoa colocar a mão na nossa cabeça. Não comer qualquer coisa. Nós temos o Senhor Jesus. Nós temos o pastor, o sumo pastor e bispo da nossa alma. Mas Deus tem nos dado pastores locais. Uma igreja para congregar, uma igreja para amar, uma igreja para servir. Quem não serve na igreja local, não serve em qualquer lugar. Em nenhum lugar. Irmãos, hoje Jesus nos chama para sermos obedientes. Amém? Então, essas pessoas elas podem até profetizar, expulsar demônio, fazer maravilha, mas se não tem comunhão com a igreja, não tem aquela pessoa, eu não sirvo os homens, eu sirvo a Deus. Cara, tem uma coisa errada aí. Essa pessoa, ela é rebelde, ela não é serva. Nós precisamos ser servos do Senhor. Amém, meus irmãos? Quero terminar, pastor, com o fechamento que Jesus dá nesse capítulo, do versículo 24 ao versículo 27, e aí eu já vou para os finais.
Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Veja bem, 2 homens, 2 casas, uma tempestade e resultados diferentes. A mesma tempestade abateu sobre as 2 casas, mas houve resultado diferente. Por quê? Porque o prudente, ele ouve e pratica. Aleluia. Ele não é indiferente. Ele vai buscar o Senhor. Então, a sua casa vai permanecer. Irmãos, a quebra, ela vem através da ruína. E a ruína, ela não vem de uma vez só, ela vem aos poucos. A pessoa começa a não dar mais atenção à palavra de Deus. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. A pessoa começa a dar atenção ao conselho dos ímpios. Ela começa a andar no caminho dos pecadores. Ela senta na roda dos escarnecedores. Olha, mas bem-aventurado é o varão que teme ao Senhor. Mas se a pessoa não teme, ela está construindo a sua casa onde? Na areia. O alicerce não está bom. Então, o insensato, ele ouve e não pratica. O que acontece? A casa cai. Então, eu preciso entender que a diferença não está na tempestade. Ambos enfrentaram ventos e enchentes. A diferença está onde? No fundamento. Quantos que Deus tenha misericórdia, porque quem tem pé, cuide para que não caia. Mas quantos começaram hoje não existe mais na igreja? Irmãos, ninguém é melhor do que ninguém, mas é responsabilidade nossa ver o nosso alicerce. Começamos falando de alicerce, estamos terminando com alicerce. Então, nós precisamos entender que todos nós vamos enfrentar crises, perdas, lutas e tribulações. Todos nós. Então, a questão não está na tempestade, mas é sobre o que estamos construindo. Ninguém pode lançar outro fundamento a não ser Jesus Cristo, irmão. Então eu preciso pensar nisso. E aí, o texto fala que eles olharam para Jesus e viram algo diferente. Que o fundamento dos fariseus era um fundamento morto, sem vida, mas Jesus ensinava eles com autoridade. Fiquem quietos, por favor. Com a permissão do pastor, eu posso orar, meu pastor? Glória a Deus.